Bem, pessoal, vamos começar já esse novo vídeo falando da tabela trigonométrica. Aquela que relaciona seno e cosseno e tangente dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, beleza? Então vamos construir a tabela junto comigo. Bem, para ficar bonitinho para você, vamos colocar aqui, ó. Tá aqui a tabela. Tabela trigonométrica. Pronto. Agora é hora de montar a tabela. Vejamos. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Vamos ficar 3 colunas. 1, 2, 3 e aqui 4. Pronto. Bonitinho e bem organizado. Deixa eu apagar esse aqui para ficar legal. Esse aqui, esse aqui, esse aqui e aqui. Pronto. Tá aí a nossa tabela. Agora vamos montar. Olha só, pessoal. Vai ficar assim. Você vai colocar, no primeiro momento, em ordem, seno, ok? Cosseno e tangente. As 3 relações que você usa. Seno, cosseno e tangente. De 30, de 45 e de 60. Vamos colocar em ordem crescente, tá? 30, 45 e 60. E agora, Thiago? Agora vamos abastecer a tabela com os valores. Seno de 30 vale 1/2. Pronto. Seno de 30 vale 1/2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Eu sei. Muitos de vocês devem dizer assim, professor, eu estava acostumado a montar isso aí de uma outra forma. Aí você pergunta, mas como que você montava de outra forma? Professor, aí começava a dizer que tinha musicazinha, tinha professor que canta. Pessoal, não faz bem o meu estilo. O máximo que eu posso fazer, para ver se você consegue memorizar, se for o caso, esses valores, é o seguinte. Ó, começa. 1, 2, 3. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz de todo mundo. Raiz de 1, o próprio 1. Raiz de 2 e raiz de 3. Pronto. O máximo. 1, 2, 3. Todo mundo sobre 2. Tira a raiz de todo mundo. Aí fica 1/2, raiz de 3, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Lembrando que você coloca seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60, ok? Então já começa a tabelinha montando assim. Depois que você constrói essa primeira camada, a tabela sai no automático, pessoal. Por quê? Porque você vai pegar o seno indo e vai escrever o cosseno como se fosse ele voltando. Então o cosseno de 30 vai ser, voltando, ó, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1/2. Pronto, tá aqui, ó. Indo e agora voltando. E a tangente? Você deve lembrar que a tangente é seno sobre cosseno. Então vamos dividir o seno pelo cosseno. Vamos começar pelo mais fácil. Raiz de 2 sobre 2 dividido pelo próprio valor de raiz de 2 sobre 2, ó, são valores iguais. Então é claro que a divisão vai dar 1. Não me interessa o número de cima nem o de baixo. A divisão entre 2 números iguais dá 1. 60 também está fácil, porque quando você dividir raiz de 3 sobre 2 por 1/2, você vai cortar o 2 de baixo com 2 de baixo e vai ficar apenas com raiz de 3. Está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2.
corta o 2 com 2, e o que é que eu encontro? Eu encontro apenas raiz de 3. Está aqui ele, ó, raiz de 3. Posso apagar. Já foi. Esse aqui é o que normalmente causa um pouquinho mais de dor de cabeça. Mas vamos lá. Quem vai ser a tangente de 30? Ó, vou fazer esse aqui, ó, bem devagar, tá? Pelo menos um, bem tranquilo. Que é o mais interessante. Diga-se passagem. Pronto. Tangente de 30 é a divisão entre o seno de 30 e o cosseno de 30. Pronto. Que vai ser igual. O seno de 30 é 1 sobre 2, dividido pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Ao dividir, o 2, que é denominador em cima e também embaixo, vai embora. Sobra apenas 1 sobre raiz de 3. Só, pessoal, que a matemática ela não permite o resultado final com raiz no denominador. Ela exige que você racionalize. Então, você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, racionalizando. O que é que você vai encontrar? Vai encontrar raiz de 3 em cima e vai encontrar 3 embaixo, já que embaixo fica a raiz de 9, que é 3. E está aqui o nosso resultado. Beleza? E assim eu encontro a tangente de 30 como raiz de 3 sobre 3. Acabou. Beleza? Então, é só lembrar a tabelinha. Já sabe, vamos só recapitular rapidinho. Seno, cosseno e tangente. Beleza? 30, 45, 60. Começa com o meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, seno de 45 e seno de 60. O que você fez com o seno, você volta agora, ó, volta, que vai ser o cosseno. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. Enquanto que a tangente de 30, 45, 60 passa a ser raiz de 3 sobre 3, que é a divisão do seno pelo cosseno, como eu fiz aqui embaixo. Seno sobre cosseno de 45, a tangente dá 1. Seno sobre cosseno de 60, a tangente da raiz de 3. Beleza? Bem, muitos devem estar se perguntando, mas Thiago, tudo bem, essa tabela é conhecida, realmente eu lembro que eu já vi e que quando eu estudo ela sempre aparece. Agora, eu sempre tive a curiosidade, de onde foi que surgiu todos esses valores? Aí você deixa um pouco a trigonometria de lado e puxa mais para a parte da geometria, pessoal. Nós vamos usar um triângulo equilátero e um quadrado para mostrar de onde vem o seno e o cosseno de 30, 45 e de 60. No triângulo equilátero você usa 30 e 60 e no quadrado, quando traça a diagonal, o ângulo de 45 graus. Então, foi o seguinte, para não fugir o foco nesse momento, eu vou deixar para demonstrar o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 quando eu estiver falando do módulo de geometria, que já está bem pertinho de estar todo concluído, a parte teórica, montando os slides, para daqui a pouquinho começar com você também aqui no Eu Vou Passar, beleza? Então, pessoal, por enquanto, vamos usar os valores e lá na geometria eu paro um pouquinho para falar e demonstrar, entre aspas, eu sei que assusta um pouco a palavra demonstrar, o cara diz, não, eu não vou conseguir fazer. Não, eu vou só mostrar de onde vem 30, 45, 60, o seno e o cosseno e a tangente, beleza? Então, vamos continuar o nosso bate-papo. Antes de entrar no ciclo trigonométrico, essa partezinha aqui, eu vou conversar com você sobre as outras 3 relações trigonométricas. Observe, você já viu seno, cosseno e tangente? Já. Só que agora eu preciso que você conheça também a secante, a cossecante e a cotangente. Tudo bem? Então, pessoal, veja só. Deixa eu te mostrar aqui com calma. Primeira coisa, muita gente se confunde. Quando lê secante, olha para essa parte do começo e diz, ah, é o inverso do seno. E erra, porque é o inverso do cosseno. O mesmo acontece com a cossecante. O cara olha para o có e diz, ah, é o inverso do cosseno. E erra, é o inverso do seno. Então existe um truquezinho que nós chamamos de regra da terceira letra. Olhe sempre para a terceira letra. Você jamais vai errar.
Sempre que você estiver montando, olhe para a terceira letra. Secante, a terceira letra um C, então é o inverso do cosseno, fica 1 sobre o cosseno. Cossecante, terceira letra um S, então é o inverso do seno, 1 sobre o seno. Cotangente, o inverso da tangente, então fica a tangente, que é seno sobre cosseno, fica cosseno sobre seno. Observe que eu estou invertendo, o cosseno sobe e o seno desce, beleza? Ou seja, a cotangente é 1 sobre a tangente, estou invertendo. Lembrando a todos, desde a parte de matemática básica, você já deveria estar sabendo. Pessoal, o inverso de um número é só jogar o denominador, que é 1, para cima, e o numerador, que vai estar na parte de cima, obviamente, para baixo, beleza? Então, quando você tem secante, C, cosseno, né? Então, o que é que vai acontecer? Você vai inverter o cosseno. Se o cosseno estava em cima, vai ficar embaixo. No caso, secante, cossecante, terceira letra um S, então o inverso do seno, então 1 sobre o seno, ok? E assim você chega ao resultado. Então agora você já conhece seno, cosseno e conhece também a tangente, além da secante, cossecante e cotangente. Então, 6 relações trigonométricas, ok? Pronto. E aproveitando o slide para mostrar a relação fundamental da trigonometria. Observe, pessoal, a relação fundamental da trigonometria. Vixe, Thiago, fundamental tem um peso até maior, vou ter que saber de qualquer jeito. É mais ou menos isso, pessoal. Você precisa saber trabalhar com a relação fundamental. E é fácil. O que diz a relação fundamental da trigonometria? Que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, o resultado dá 1, independente do ângulo. Por exemplo, seno ao quadrado de 10, não sei quanto é que é o valor de seno de 10, não sei. Mas está lá, seno ao quadrado de 10, mais cosseno ao quadrado de 10. Observe que eu também não conheço o valor do cosseno de 10, mas o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado juntos, o resultado dá 1. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, beleza? Ok. Se ajuda a lembrar, não me custa nada colocar bem aqui nesse cantinho, ó, um pequeno exemplo, ó, só para deixar bonitinho para você e organizado, né? Sabe que eu não consigo me aquietar enquanto eu não deixo um exemplo numérico para você visualizar. Então, ó, seno ao quadrado de 3, por exemplo, ó, de 3 graus, mais o cosseno ao quadrado de 3 graus pode substituir esse resultado por 1. Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, sempre igual a 1, que é justamente o que você está visualizando aqui. Muito bem. Tiago, e aqui eu tenho que decorar mais essas duas? Não, pessoal, não. O que eu estou colocando aqui embaixo é a relação fundamental escrita de uma outra maneira, em função do seno e em função do cosseno, beleza? Ó, seno ao quadrado de alfa, 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o seno ao quadrado de alfa. E vem da onde? Daqui, ó. Segura o seno, fixa o seno e joga o cosseno para o outro lado. Vai passar negativo. Então, por isso, o seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Fixa o cosseno, joga para o segundo membro o seno, negativo. Então, fica cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Beleza? Pronto, tá aí. Hora de começar a resolver algumas questões. Vamos procurar, pessoal, alguma questão que eu já possa resolver nesse primeiro momento. Ó, só uma. Tá aqui, ó. Só uma. Daqui a pouquinho eu vou falar do ciclo trigonométrico, aí praticamente vamos resolver 80% das questões se tratando de provas de concurso de um modo geral. Se você souber trabalhar bem o triângulo
e conhecer bem o ciclo, que é o que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, porque eu vou destrinchar esse ciclo trigonométrico, pessoal. Falar tudo que você precisa saber dentro do ciclo trigonométrico. Mas antes eu queria só mostrar uma questãozinha em cima do que eu discuti até agora. Já dá para fazer umas 2 ou 3 questões. Que tal? Para dar uma quebrada, digamos assim, só na parte teórica, tá bom? Vamos lá. Ó, simplificando a expressão, obtém-se questãozinha da ESAF. Para ficar organizado, e eu sei que você preza muito isso, a organização por parte do professor, eu vou colocar aqui, ó, uma reta e colocar tudo que está em cima. Exagerado? Sim, exagerado. Vou até aproveitar logo, escrever logo aqui outra. Tá aqui, ó. Pronto. E escrever uma outra aqui menor. Se precisar eu coloco, deixa. Vamos lá, vamos começar. Seno de A, então eu vou escrever aqui, ó. Seno de A vezes tangente de A vezes cossecante, cuidado, cossecante de A, tá vendo? Seno, tangente e cossecante. Embaixo, cosseno de A, cotangente de A, vezes secante de A. Pronto, é isso aí. Hora agora de começar a mexer. Mas, Thiago, eu não estou conseguindo enxergar nada. Não? Pois vai enxergar. Pessoal, quando você tiver uma questão, uma expressão para simplificar, o que significa enxugar, diminuir, reduzir. Mas você só pode fazer isso se você começar a, no primeiro momento, abrir cada pedaço que puder ser aberto. Então você vai tentar abrir, escrever cada pedacinho de uma outra forma. Vamos verificar se isso é possível. Eu vou pegar aqui a minha retinha novamente, que eu vou precisar aqui completar aqui um pedacinho. Pronto. E aqui eu vou realmente precisar. Terminou agora. Ok, vamos começar. Lá em cima, vou colocar aqui de preto. Seno de A não dá para mexer. Seno de A é seno de A e acabou a conversa. Não posso fazer nada com ele. Vez. Opa, tangente não. Tangente eu posso abrir. Tangente, eu posso escrever a tangente como seno de A, ó, seno de A, dividido pelo cosseno de A. Não é verdade? Tangente, eu abro. Seno sobre cosseno. Vezes, epa, regrinha, ó, da terceira letra. Cossecante é, na realidade, o inverso do seno. Tá vendo um S lá, ó? Então, 1 sobre o seno de A. Pronto. 1 sobre o seno de A. Beleza. Já sei, Thiago. Cancela esse seno de A com esse seno de A. Perfeito. Em cima e embaixo. Cancela. Tá multiplicando, dividindo, cancela. Daqui a pouquinho você me diz o que é que sobra. Vamos para a parte de baixo. Quando você chega na parte de baixo, você encontra cosseno de A vezes cotangente, mais uma vez, regrinha da terceira letra. Olha o T, então você está falando que é o inverso da tangente. Enquanto que a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Pronto. Tá aqui, ó, sobre seno. Vezes secante, mesma coisa, terceira letra, o inverso do cosseno. Quem dá para abrir, eu abro. Pronto. Esse é o cenário. Posso cancelar, então, o cosseno de A com o cosseno de A? Posso. Cancela. Ó. Pá, pá. Cosseno, cosseno. E agora? Só fiz simplificar. O que é que vai sobrar na parte de cima? Na parte de cima, pessoal, se você multiplicar, vai sobrar seno sobre cosseno. Então, vai ficar seno de A dividido, deixa eu apagar isso aqui, ficou muito apertado. Deixa eu apagar aqui que ficou
Tá muito apertado. Deixa eu escrever aqui. Pronto. Agora, botar mais aqui, bonitinho, pronto. Dividido. Então, em cima, seno sobre cosseno. Então, ficamos com seno de A, dividido pelo cosseno de A. Beleza, seno sobre cosseno. Beleza. E na parte de baixo? Na parte de baixo, cosseno de A dividido pelo seno de A. Pronto. Pelo seno de A. Ok? Pronto, até aqui sem nenhum problema. O que que você deve, nesse momento, observar? O que que eu posso escrever? Não tem nenhuma resposta desse jeito, certo? Então, fiquei com seno sobre cosseno sobre seno. Divisão entre o quê? Frações. Repete-se a primeira e você vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, rapidinho. Seno de A sobre cosseno de A. Aqui, ó, repete a primeira, mas vai inverter a segunda. Ficamos com seno de A e fiquei com o cosseno de A. O que foi que nós encontramos? Agora, multiplicando, ó, você tem aqui, ó, tangente, tá vendo? E aqui, tangente. Como esse pedaço aqui representa a tangente de A, e esse bloco aqui também, essa fração, representa a tangente de A, é fácil concluir que eu vou ficar com a resposta tangente ao quadrado de A. Pronto. Depois de simplificar tudo isso, eu consigo chegar à tangente ao quadrado de A. Resposta correta, o item é. Questão 6, tangente ao quadrado de A. E aí? Parece complicado, mas o que foi que eu te pedi? Se quer simplificar, tem que ir ajeitando, tem que ir quebrando, tem que ir abrindo o que você puder abrir. Então, vai ajeitando cada pedacinho, simplificando, enxugando, reduzindo. Foi o que nós fizemos. Tá aqui, ó. Seno sobre cosseno, cosseno sobre seno. Repetir a primeira e invertir a segunda. Quando você inverte, fica seno sobre cosseno, tangente. Seno sobre cosseno, tangente. Então, tangente ao quadrado de A. Legal? Vamos à próxima questão. Essa daqui, você também já pode pensar. Sério, Thiago? Fácil? Fácil. E mais uma questão da ESAF. E uma questão simples, rápida de ser resolvida. Quer ver? Olha só. O camarada chegou e disse, seno de x é 0,5. Qual o valor de 1 menos a cotangente de x? Eu sei, pessoal, que a trigonometria, para muitos, ainda é um bicho de sete cabeças. Mas vamos tentar facilitar um pouco. Por exemplo, ó, pensa um pouquinho comigo. A questão já te deu isso aqui. Disse, seno de x, 0,5. Aí você diz, ora, se o seno de x é 0,5, na realidade, o seno de x é 1 meio. 1 sobre 2. Afinal, 0,5 é 1 sobre 2. Mas se o seno de x é 1 meio, considerando a tabelinha que nós discutimos agora há pouco, o seno vai dar 1 meio se o ângulo for de quanto? 30 graus. Então, você vai voltar lá na questão e vai colocar. O x vai ser igual a 30. Pronto. Já achamos o x. 30 graus. Beleza? No próximo vídeo, você vai saber que o seno dando 1 meio não significa dizer com 100% de certeza que vai ser o ângulo de 30 graus. Você vai ver que o seno também dá 30, o seno de 150. Aí você vai fazer redução ao primeiro quadrante, aquele negócio todo. Mas, Thiago, como a questão está trabalhando e o seno, nesse caso, não vai causar nenhum problema, e todos os valores são positivos, ó, eu posso, sem me preocupar com o quadrante, eu posso fazer a cotangente sem nenhum problema.
Lembrando que todos os valores são positivos. Daqui a pouquinho eu te mostro uma questão onde você ia ter que ter o cuidado também com o quadrante. Volto a repetir, eu não expliquei ainda, mas nesse momento, o seno de x dando o meio, você vai aceitar o x igual a 30. No próximo vídeo você vai conhecer que, além do seno de 30, que dá um meio, o seno de 150 também vai dar um meio, e eu explico daqui a pouquinho por quê. Beleza? Então, x igual a 30. Muito bom, muito legal. Logo, já sabemos o ângulo. Então, o que você quer? O que você quer, você vai escrever agora como 1 dividido pela cotangente de x. Lembrando a todos que a cotangente é o inverso da tangente. Então, fica 1 sobre a tangente de x, que, repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, concluímos que o inverso da cotangente, claro, é a própria tangente. Um é o inverso do outro. Então, 1 sobre a cotangente é 1 sobre o inverso da tangente. Repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, ficamos com tangente de x. Ao descobrir que o que ele está pedindo é a tangente de x, você agora chega e substitui o x. Afinal, você já conhece 30 graus. Indo até a tabela trigonométrica, rapidinho, o que é que você me diz? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Acabou. Pode procurar agora o item correto. Raiz de 3 sobre 3. B de bola. Raiz de 3 sobre 3. É exatamente o que eu tenho, o item B de bola. Resposta correta da questão de número 7. Beleza? Fechamos mais um vídeo e no próximo vídeo vamos discutir o ciclo trigonométrico e já preparar praticamente toda a nossa teoria da parte de trigonometria. Beleza? Forte abraço, tchau, tchau.